Então, ó, só para a gente relembrar rapidinho o que é cromossomo sexual e cromossomo autossômico. Sei que tem gente que tira isso aí de letra, né? Mas algumas pessoas ainda têm dúvida. Então, a gente lembra lá do início do conteúdo, né? Que os cromossomos ficam lá no núcleo das nossas células, né? E que a gente recebeu esses cromossomos lá dos pais, né? Quando houve a fecundação do óvulo e do espermatozoide. Mas aí o que acontece? Nós temos os cromossomos autossômicos, que são os mesmos nos homens e nas mulheres, e temos os cromossomos sexuais, que é o que diferencia o homem da mulher no, na, no desenvolvimento dos caracteres sexuais. Então, os homens, todas as células deles têm o par de cromossomo XY, tá? E as mulheres têm o XX. Então, o que acontece? O homem produz metade dos seus espermatozoides tem o cromossomo X e a metade Y. E a mulher só produz óvulos do tipo X. Então, o tipo de criança, o sexo da criança que vai nascer, depende, então, do espermatozoide que fecundar o óvulo. Então, quem influencia o sexo que vai nascer é a mulher. Então, fica dessa forma aqui, ó. Isso aqui eu chamo de cariótipo. Então, eles tiram uma foto no microscópio, tá? Dos cromossomos na hora que a célula está dividida. Depois recorta os pares, tá vendo? Então, nós temos aqui, ó, 22 pares, que são os que estão do lado de cá, são iguais no homem e na mulher, tá? E um par, que é o que diferencia. Então, se for homem, é o X e Y. Se for mulher, dois grandão desse aqui, ó, que a gente chama de cromossomo X. Beleza? Então, essa para a gente diferenciar. Então, até agora, nós estudamos características encontradas nesses 22 pares aqui. São características que são a mesma coisa no homem e na mulher. Ela é independente de sexo, tá? Agora, a gente vai estudar características que se encontram nesse par aqui, ó, no par de cromossomo sexual. Então, muitas dessas características vão ser diferentes no homem e na mulher, tá? Então, isso é só para vocês entenderem como que funciona essas heranças influenciadas pelo sexo. Então, a herança ligada ao sexo é quando o gene se encontra no cromossomo X, naquela parte que não tem no Y. Então, não tem esse no X, só no Y. Então, um exemplo que a gente tem é o daltonismo, né? O daltonismo é a incapacidade da pessoa diferenciar as cores. Então, isso aqui são alguns testes que tem. Então, vocês teriam, todo mundo aí que não tem daltonismo, vai enxergar a palavra daltonismo aqui, todas as letras nessas bolinhas. Se alguém tiver algum grau de daltonismo, alguma das letras pode ser que não enxergue, tá? Por quê? A pessoa que tem o daltonismo, ela tem dificuldade de diferenciar as cores. Alguns casos, a pessoa não enxerga nenhuma das cores, só enxerga preto e branco. E isso é condicionado por um gene encontrado, então, lá no X, tá? Então, como que funciona? O Y, então, ele não tem o gene, é só no X. Para o homem ser daltônico, basta ele ter um gene recessivo para o daltonismo, que é o XDzinho, tá? Já para a mulher ser daltônica, como a mulher aqui ela tem 2X, ela precisa de ter dois Dzinhos. Então, é XDzinho, XDzinho, ok? Já o homem, para ser normal, ele tem o XDzão, um apenas. E a mulher normal, ela pode ser XDzão, XDzão ou XDzão, XDzinho, tá? Porque o gene se encontra somente aqui, então, no X. Outro exemplo é a hemofilia. A hemofilia é a pessoa não produz uma das proteínas responsável pela aglutinação do sangue. O que é o sangue aglutinado? Quando você corta, vocês já viram que fica um sangue grosso, né? E depois forma uma casquinha. Isso ali quer dizer que o sangue aglutinou. Ele forma uma proteína que é como se essa proteína ela impede a saída das células e sai só o plasma sanguíneo, chama prototrombina, tá? E aí a pessoa para de sangrar.
depois a pessoa forma aquela casquinha e pronto. A pessoa com hemofilia, ela não produz ou produz com defeito essa proteína. Então a pessoa corta e vai sangrando, 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 dependendo do corte, leva à morte, tá? Então, nesse caso, a pessoa precisa de transfusão de sangue, de outra pessoa que tem essa proteína, então tem que fazer transfusão sempre, tem que fazer o tratamento, e também é ligada lá no X. Olha lá, mesma coisa. Então, hemofilia é um gene recessivo, que é o Hzinho, que também é encontrado no cromossomo X e não tem no Y. Então, o homem hemofílico precisa de somente um, ó, XHzinho Y. Já para a mulher ser hemofílica, ela precisa de receber dois genes, um do pai e um da mãe, XHzinho e XHzinho, tá? O homem normal, então, XHzão Y, e a mulher normal, homozigota e heterozigota, tá? Da mesma forma lá que foi, então, o daltonismo. Gente, se tiver alguma coisa que está passando batido, pode falar, tá? Pode perguntar. A herança, então, restrita ao sexo, ela é encontrada, então, no cromossomo Y. Então, como é que vai acontecer isso? Não são só os homens que têm Y? Então, a característica só tem nos homens. E todo homem que tem a característica, ele vai passar para os seus filhos homens, tá? Uma dessas características em humanos é a hipertricose auricular, que é o excesso de pelos na orelha, tá? Esse aqui é muito excesso mesmo. Esse aqui é um caso aqui, acho que esse senhor aqui, ele está no Guinness de maior quantidade de pelos mais compridos na orelha. Eu pus maior quantidade para vocês visualizarem bem, tá? Tem pessoas que têm a hipertricose auricular, mas tem menos pelos, né? E um homem que tem essa característica, todos os seus filhos homens vão ter, e assim sucessivamente, porque ela fica exatamente no Y. Não tem essa característica em mulheres. Ainda bem, né, gente? Já pensou? Gente com pelos na orelha, já basta pelo no corpo inteiro, só faltava na orelha também, né? No caso aqui, ó, se o homem com hipertricose, então tem lá o gene pai hipertricose dominante, e o homem que não tem os pelos na orelha, recessivo no Y. Mulher, não existe essa característica, tá? E a herança influenciada pelo sexo, que é o último tipo, é o que acontece? Nesse caso, o gene fica lá no cromossomo autossômico, que é o mesmo que tem no homem e na mulher. Mas os hormônios, o X e o Y, a característica sexual influencia nessa característica encontrada no autossom. Como que funciona? Por exemplo, na calvície, né? Para o homem, a calvície é dominante. Se o homem for cesão, cesão ou cesão, cesinha, ele é calvo. Então, por o homem ficar calvo, basta ele receber um gene, ou do pai ou da mãe. Ele não precisa dos dois. Para ele não ser calvo, ele tem que receber o gene de não ser calvo do pai e da mãe. Okay? Já na mulher, a calvície ela é recessiva. Então, se a mulher tiver o cesão, cesão ou cesão, cesinho, ela não fica calva. Para a mulher ser calva, ela então tem que ter o duplo homozigoto. Ela tem que receber um gene para a calvície do pai e um da mãe. Tá? E tem outros fatores que influenciam além da genética, a gente sabe, né? Tem o fator hormonal, tem fator de estresse, tá? E existe tratamento. Mesmo sendo uma característica genética, tem tratamento hormonal e com medicamento para a calvície, tá bom? Então, olha lá, né? O homem calvo, que é o que a gente mais vê, e as mulheres também. Só que é mais raro nas mulheres por ser uma característica recessiva. Então, é mais difícil acontecer a calvície em mulheres do que em homens. Ok? Então, esses são os 3 tipos de características que são ligadas aos cromossomos sexuais. Então, por exemplo, essa aqui foi uma questão que caiu no Enem, que a gente observa algumas coisas. Ó,
No, nossa, no heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. A gente já sabe, né? Qual o padrão de herança? Então a gente vai observar, olha que coisa interessante. Ó. Quando o homem tem a característica, a doença, e a mulher não tem, olha o que acontece. As filhas têm a característica e os filhos homens não. Tá vendo? Olha no outro lado aqui também, ó. Outro homem com a doença casou com uma mulher que não tem a doença, todas as suas filhas, ó, todas as suas filhas, elas adquiriram a doença e os filhos homens não. Então a gente percebe aqui que essa é uma herança que está passando do pai para as filhas mulheres, mas não atinge os homens. Então a gente já exclui o Y. Então não é uma doença restrita ao sexo que está no Y, ela tem que estar no X. E as filhas estão recebendo o X aqui do pai, ó, estão pegando a doença. Só que elas recebem um X da mãe também, não recebe? E a mãe não tem a doença. Então, se a mãe não tem a doença e passa o X para as filhas, mas elas têm a doença, então o X que está vindo do pai tem que ser um X dominante sobre o X que está vindo da mãe. Então, essa doença em questão, ela tem que ser uma doença ligada ao cromossomo X, ligada ao sexo, e ela tem que ser dominante, porque o X da mãe está sendo dominado pelo X do pai, tá? Então, olha só. Então, ó, letra C aqui, ó. Dominante, então é uma herança dominante ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam doença. Então seria a letra D. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque Enem, concurso, eles gostam muito de perguntar, de dar o heredograma e perguntar do que se trata, tá? Então, vai ser autossômica ou dominante ou recessivo se for por igual em homens e mulheres. Quando a gente percebe que tem um padrão, homem passando só para mulher, aí ligado ao sexo dominante. Se o homem está passando só para o filho homem, então vai ser uma doença restrita ao sexo, que fica no Y. Se as mulheres passam a doença para os filhos homens, aí é uma doença que está no X, só que ela é recessiva, porque o filho só recebe o X da mãe, o Y recebe do pai. Tá bom? Então, tem esse tipo de questão. E as questões com cruzamento, né? Então, acabei de explicar aqui, ó. A hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene de caráter recessivo ligado ao cromossomo X, que eu acabei de explicar, né? Supondo que o homem normal case-se com uma mulher portadora, qual a probabilidade do casal gerar um menino hemofílico? Então, as pessoas que me procuraram no e-mail estavam com dúvida como que eu faço esse cruzamento e como que eu tiro o resultado. As duas coisas. Então, vamos lá. Então, a gente lembra, mulher XX, homem XY, né? Então, se o homem ele é normal e a doença é recessiva do X, então o homem vai ser XDzão Y, ok? Cruzamento. A mulher tem 2X, só que ela é portadora. O que eu chamo de portadora? Quando ela tem o gene, XDzinho, que causa doença, mas ela não tem a doença. Então, o outro gene dela é o XDzão. Então, o XDzão domina o XDzinho, então ela não é hemofílica, mas ela é portadora do gene. Ok? Isso quer dizer que ela pode passar a doença para os seus descendentes, apesar dela não ter. Como que eu faço o cruzamento? Normal. Põe lá no quadrinho, tá? Coloco lá no quadrinho. Ai, gente, só um minutinho. Oi, Andra, pega um suquinho para a Alicia, por favor. Gente em casa com filho, você sabe como é que é, né?
Então, eu coloco os gametas. Ó. Se o homem é XDzão Y, ele produz espermatozoides. Metade dos espermatozoides XDzão, metade dos espermatozoides dele são Y. Tá? A mulher, metade dos seus óvulos XDzão, metade dos seus óvulos XDzinho. E Andra, eu tô dando aula, vai com a Alicia para lá, meu amor, por favor. Aí eu faço aquele cruzamento que a gente já sabe, né? O primeiro óvulo com o primeiro espermatozoide, XDzão, XDzão. Primeiro óvulo com o segundo espermatozoide, XDzão, Y. O segundo óvulo com o primeiro espermatozoide, XDzão, XDzinho. E o segundo óvulo com o segundo espermatozoide, XDzinho, Y. Ô, gente, só um minutinho, tá? Ô, gente, desculpa, tá? Fui resolver um problema aqui. Não, só xinguei, porque eu tenho uma de 11 e uma de 1. Aí elas. Aí a de 11 não quer ficar com a de 1 para me dar a de 2. Não, tô até trocando a idade, mas agora eu resolvi. Não apanhou, não, só xinguei. Então vamos lá. Então eu tive aqui 4 resultados, né? XDzão, 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 Y, XDzão, XDzinho, XDzinho, Y. Como que eu faço para me tirar a minha resposta? Ó, qual a probabilidade de esse casal gerar um menino hemofílico? Então, eu vou olhar. O menino é o XDzão, o XY, tá vendo? E ele tem que ser hemofílico, aqui, ó. XDzinho, Y. Então, é uma chance em 4. Então, quando eu for colocar em quantas, eu coloco todos. Então, menino, tem que ter o Y, XDzinho, hemofílico. Então, uma chance em 4, que é 25%.